Olá, vamos dar uma olhadinha nessa versão 7368. Tem bastante coisinha bacana aqui para a gente trabalhar. Começo é o seguinte: correção nos testes de conexões. Quem configura o sistema logo no início percebe que quando a gente faz a instalação dele e vai fazer o trabalho, e você configura o banco para acessar o serviço, você fica com esse banco vermelhinho, né? Então, basicamente, essa mudança está refletindo em cima dessa área. Então, quando a gente está aqui com o programa, aqui, né? Essa parte aqui vir toda preenchida, né? Toda como ok. Nesse caso aqui, eu vou colocar o endereço web, né? Na verdade, é assim que o erro ocorre. Às vezes a gente está com o IP 127 aqui e você só consegue ter um verde se você fechar e abrir o aplicativo. E isso agora já está corrigido. Você fez a alteração, ele já entendeu o banco e já dá um ok para você, tá? Então essa mudança deu para mostrar na prática aqui acontecendo. Depois disso, a gente tem duas situações, que é a parte de usuários, senhas e perfis, que eu vou falar no fim do vídeo. E teve algumas correções pequenas, tipo cadastro de produto com a aba de operações, né? Então, deixa eu só tirar esse detalhe aqui. Com a aba de operações, que foi percebida que se o segmento não é farmácia, estava aparecendo bloquear a BC Pharma aqui. E isso foi retirado. Fica aqui em listagem, não aparece mais, tá? Depois, são correções estéticas, né? Depois teve cadastro de vendedores, ajuste de layout, também uma correção estética, acertando essa coisa aqui. Depois teve o ajuste no comissionamento, que na versão anterior o Lucas tinha levantado a questão que realmente o software, o item 2, ele trabalhava somente com o comissionamento sobre as vendas. Então aqui é uma correção na explicação do outro vídeo, que no outro vídeo esse tipo de comissionamento 2 eu havia explicado que ele seria o seguinte: coloca-se um percentual para venda e exclui os produtos que são diferenciados. Então, se a pessoa vendeu dois produtos normais e o terceiro seria diferenciado, na versão anterior ele não recebia nenhuma comissão pelo diferenciado, e foi exatamente o ponto da correção aí. E nesse caso, o item 2 ali, ele ganha um percentual base em toda a venda, inclusive do produto diferenciado, porém calculando pelo percentual geral do vendedor e não pelo percentual diferenciado do produto. Então, o vendedor ele ganha percentual em tudo, mas ele não ganha o diferencial. Tá? Depois o bug nas lojas acima de 99 do instalador. O Júnior fez um teste aqui, que é uma sequência de teste que a gente está disparando para fazer, testando o software a partir da loja 100. Né? Então, a gente não tem essa realidade de empresas com mais de 100 lojas, mas a gente está se antecipando aí para deixar o software ok nessa mudança, tá bom? Então, foi corrigido aqui o que ele está apontando aqui como problema. Depois do cadastro de cliente, ao cadastrar um novo cliente, estava acontecendo essa mensagem na versão anterior. E basicamente, estava indo como campo obrigatório a tabela de clientes do banco do Cloud Backup. E por coincidência, o alias, né, da tabela é semelhante ao do cadastro de cliente. Então, deu um conflito entre esses dois cadastros. E aí, esses campos que são só da tabela do Cloud Backup foram retirados de campos obrigatórios e a validação do preenchimento foi direto no formulário mesmo, e não usando a rotina padrão do software.
E se alguém teve esse problema, seria também apenas ir no campos obrigatórios e excluir os campos que foram adicionados que estava passando de boa. Depois, orçamento ao gerar pedido de venda, as informações de vendedores não são geradas no pedido. Aqui o Lucas percebeu que fazia um pedido, convertia em venda e essa informação do vendedor não aparecia. Ele pesquisou um pouco mais no software e percebeu que o problema é o alinhamento de zeros à esquerda. Então, o que acontece? O software, ele estava até na versão antes da anterior. Em alguns lugares ele colocava a matrícula do vendedor como 0001 e em outros lugares ele colocava como 1, por exemplo. Então, o software estava com alguns pontos de tratamento diferente para o mesmo campo. Então, a ideia da versão anterior foi ter padronizado isso tudo, mas ficou faltando alguns lugares, que foi o que foi percebido no teste. E aí, novamente, fez uma revisão em todo o código, e eram 3 lugares que estavam sem tratamento de colocar zeros à esquerda, foi adicionado. Além disso, digamos que a gente tem um legado, né? Tipo, a gente já tem o cliente rodando o orçamento e pedido de venda com as versões anteriores, onde pode ser que em alguns lugares o código do vendedor, tipo numa tabela expedição master, esteja como 1, né? Então, o setup, né? O setup, quando rodar um instalador, que ele faz a atualização do script SQL, tá com um update nesses campos que vai fazer um replicate ali de zeros à esquerda em todos os campos, que são code rep 2 e code executor. E aí o executável, que é o RPXE, com o tratamento agora em todos os pontos, a situação fica toda normalizada, tá? E seria bom retestar toda essa parte aí. O pré-venda não está logando, o Juno percebeu isso, foi uma mudança na 7367 que ocasionou o problema e já foi corrigido aqui nessa 7368. Realmente, você ia na pré-venda e tentava colocar o código do vendedor, não estava conseguindo, e foi por causa da mudança de perfil do vendedor. Aí teve que ajustar lá também. O balanço, o campo TP-MOV está sendo preenchido com o valor incorreto, e o Lucas percebeu isso durante os treinamentos do balanço, né, contagem simples e dupla. E basicamente nós criamos no sistema uma tabela de ajuste de balanço, onde você tem, fica aqui, né, na verdade, deixa eu até mostrar, quem não conhecer, vai conhecer agora. Você pega aqui motivo, você tem aqui motivos de ajuste de balanço, e você tem alguns itens pré-definidos. Então, 3.000 é balanço realizado na loja, operação de transferência entre códigos, ajuste de saldo por perda, por furto. Então, são motivos de ajuste de balanço. E aí foi apontado aqui pelo Lucas, de forma bastante coerente, que a gente implantou o sistema de motivos, mas esqueceu de ajustar o software nas telas de balanço, entendeu? Então, basicamente foi por isso que o erro foi percebido agora. Não havia no software você fazia o ajuste de balanço, mas não determinava o motivo do ajuste. Aí a gente criou a tabela de motivos, e quando você vai fazer um ajuste de saldo, você tem que dizer por que você está fazendo. E a tela de balanço, ela não sabia dessa informação, porque ela foi feita antes. Então agora, percebendo o problema, abriu a tela e configurou. Exemplo, se eu estou fazendo balanço de contagem simples ou dupla, ele vai mandar o código 3.000, que é balanço realizado na loja. E basicamente assim a gente fica com o banco todo coerente e também criando relatórios, sabendo o que está acontecendo na loja com essa nova funcionalidade. Depois o Lucas percebeu que no utilizar a nota fiscal não estava com a permissão liberada. Você podia ir no usuário, liberar tudo, e mesmo assim você não conseguia acesso. E isso era porque estava faltando mandar para o sistema, na tabela de permissões dele, incluir essa chave, que é a 1668, que é o código desse privilégio, que permitiria ao usuário poder utilizar a nota eletrônica. E foi isso que foi feito e agora está ok, tá? Depois disso, cadê aqui? Deixa eu tirar esse negócio aqui também. Depois disso, vamos lá. Durante o treinamento, a gente também percebeu a necessidade de colocar na tela de contagem dupla um tipo de ordenamento, para que você consiga ver no software as inconsistências ou os balanços que estão feitos ok. Então foi feito aqui, tá vendo? Um ordenamento, você pode ordenar por nome, por código ou por divergência.
E aqui embaixo eu só destaquei, mas já existia isso no sistema, que ele mostra qual contagem foi aprovada. E tem um videozinho que eu deixei lá no canal que explica sobre esses códigos 1 e 2, 2 e 3, que foi uma dúvida também que rolou no treinamento. Então, se você olhar lá o vídeo, vai dar para entender esse processo do software. Aqui eu estou deixando uma sugestão de teste para os menus e novos usuários. É uma explicação que eu ainda vou dar nesse vídeo sobre a questão dos usuários, os perfis. E aqui eu tenho uma sugestão de teste que é para ser feito com base nessa mudança dessa versão. Depois a gente teve aqui relatório de movimento comparativo. O Lucas percebeu durante o treinamento que se você pede detalhes por grupos, né, ele coloca o relatório comparativo detalhado por grupo, o botão imprimir não funciona. Se você clicar em imprimir, ele dá essa mensagem e foi corrigido. Na verdade, isso aqui deu bastante trabalho porque teve que colocar, criar sete relatórios, seis relatórios só para grupo, tá? E esses relatórios todos vão chegar na pasta report, né? Então vocês vão ver todos esses caras aqui, ó. Então na hora que fizer a instalação do software é bom dar uma olhada para ver se eles chegaram aqui nessa pasta, ó. Todos esses relatórios aqui que se chamam cadê? Aqui na minha não chegou. Já é um ponto que tem que olhar nesse build da versão. Eles deveriam estar todos aqui. Vai ter que dar uma olhadinha e mandar a versão de novo para o site. Quer ver? Ó? Ah, não. Na verdade chegou assim. É porque não foi esse software aqui que eu atualizei. Eu atualizei foi esse aqui, ó. Então vamos conferir nesse que eu atualizei hoje. Quer ver? Agora, se ele não tiver aqui, aí tem que fazer mesmo. Não, tá tranquilo aqui, ó. Todos esses aqui foram criados, ó, tá? Então, tá chegando aí de boa nessa versão que já tá no site mesmo. Onde que a gente estava? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, esse relatório por grupo. E o tratar custo era uma mudança estética, na verdade, que estava gerando uma confusão, que aqui está escrito margem, aqui deveria ser markup, foi trocado. O filtro de opções, loja de emissão, o Lucas mandou uma mensagem dizendo que o ordenamento não estava ordenando corretamente, mas na verdade ele está fazendo o que está pretendido. Ele ordena por emissão, sim, mas ele ordena o nome do cliente e os documentos dele em emissão, porque assim a gente consegue olhar, por exemplo, um cliente, todos os títulos emitidos para ele em ordem cronológica de emissão. Depois vem o próximo, todos em ordem cronológica de emissão. Se fosse só por emissão, perdia um pouco o sentido o relatório, porque você não ia conseguir acompanhar por cliente. Então, por isso que ele faz assim, tá? No uso do dia a dia, assim fica mais legal. E depois, isso aqui foi ontem à noite e já deu para colocar no software. A MDFE, a gente percebeu uma rejeição 606, que seria segundo o código de barras, deve ser em formato para NFE em contingência. Traduzindo isso aqui é o seguinte, você vai emitir uma MDFE e você coloca, por acaso, uma chave de nota fiscal que foi emitida em contingência. Se você fizer isso na versão que estava disponível, dava rejeição 606. Então, a gente adicionou no sistema a possibilidade de você colocar essa segunda chave como nota avulsa. Então, o que acontece? Caso tenha um chamado, um suporte desse tipo, o que você faz? Você exclui a nota que você já incluiu no manifesto e adiciona como nota avulsa, como está na tela. Então, você pode colocar tanto uma NFE avulso ou um CTE avulso, colocar a chave de 44 dígitos e embaixo colocar a segunda chave como opcional, tá bom?
O Lucas deixou um documento aqui que explica como cria-se essa chave, essa segunda chave opcional. Você consegue essas informações pelo próprio XML do cliente, se você não tiver ela disponível, tá? Então, basicamente, essa versão tem todas essas mudanças que eu falei aí. O passo que eu ia falar no fim do vídeo, que era sobre usuários e senhas, eu prefiro encerrar esse vídeo aqui e fazer um só desse assunto, tá bom? Então, vou encerrar aqui por agora e vocês assistem a segunda parte, onde eu vou falar só de usuários e senhas. Até mais!